Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também, que Deus abençoe todos nós, a vocês todos. Primeiro, parabéns à Band, Adriana Araújo. A Band não se cala em relação às mulheres. Daqui a pouco a gente vai fazer a campanha, a Band vai fazer a campanha em termos de... A verdade, a minha opinião é o seguinte, o cara bateu na mulher, você dá uma injeção nele e corta, irmão. Sacou? Talvez eu seja muito radical em relação a isso, porque um covarde que bate mulher, que mata uma mulher, ele tem que ser trucidado. Isso é uma opinião minha pessoal, não é a opinião da Band, né? Mas a gente vai fazer essa campanha junto com a Adriana Araújo para que a gente possa, a cada dia, tentar melhorar as crianças que vão vir, né? Não olhar o pai, não olhar o avô, né? Para a gente tentar melhorar. É o seguinte, ó, há uma narrativa em relação ao Memphis. Eu conversei com o presidente do Corinthians hoje. Boa tarde, Veloso. Boa tarde, Magrão. Boa tarde, Souza. Nós quatro jogou muito. 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 Magrão jogou muito, você jogou muito, o Veloso jogou muito, eu joguei muito. Nós quatro pode falar. Aqueles que não jogaram, pode falar também. Tá tudo bem, é só respeitar quem jogou. Porque o cara que jogou, ele sabe a parada. Muitos jogadores que jogaram, que viraram comentarista, às vezes eu não gosto muito e gosto de outros que não jogaram. Então nós quatro aqui jogou, irmão. E a gente jogou, e a gente não é que a gente só sabe dentro do campo, a gente sabe fora como que é a parada. Então, a narrativa do Memphis é o seguinte, sempre que acontecer, você é corintiano, vocês influenciadores, o Memphis foi importantíssimo pro Corinthians, cara. O primeiro ano dele foi monstro, irmão. Tanto é que para muitos ele é ídolo. Para mim ele não é ídolo. Para mim ele é um ótimo jogador, ganhou Copa do Brasil, ganhou Supercopa e ganhou Paulista. Ele não é ídolo. Mas é um jogador que vai ficar na história em relação... Vamos ver qual vai ser a saída dele para ficar na história, né? Aí o torcedor vai ser... Então, os influenciadores, a narrativa dos caras que são amiguinhos dele, olha, o Olympique de Marseille que é ele, a China que é ele, o Flamengo que é ele. Que por sinal a minha rádio deu isso e estava errado a minha rádio. Porque eu que tomei cacete quando da minminha rádio, o Craque Neto falou que o Flamengo queria ele. Quem tomou pau foi eu, não foi a rádio, né? E é sempre assim, não tem problema nenhum. Aí, esse cara ficou 6 meses sem jogar. 12 jogos, 1 gol, certo? Aí, quando ele tem uma narrativa em relação a uma cobrança em cima dele, uma cobrança em cima da gente que foi jogador, ele se mostra treinando e sendo corintiano. Porque me parece que ele é o grande corintiano. Ele tem 2 anos de Corinthians, ele tem 15 gols. 20. Desculpa. 20 gols. Desculpa, 20 gols, 10 gols por ano, certo? Eu não quero falar dos meus números, até porque os meus números, como um cara gordo que sou, né, me vejo na televisão, me vejo uma pessoa gorda, né? Os caras falavam que eu era gordo quando eu jogava. Pô, gordo, pô, só pegar eu jogando bola, vocês veem aí quem é gordo. Tava assistindo um jogo ontem de futebol, o que tinha de gente gorda jogando, você não tem ideia, mas você não pode falar. Porque se falar, você é cancelado. Os caras te arrebentam. É mentira, Veloso? É verdade, hoje é gordofobia. Não pode. Então eu tive 30 anos de gordofobia. Mas tá tudo certo. Aí esse cara, ele não joga, ele faz 20 gols em 2 anos, ganhou os títulos. Ele ganha, o que ele ganha é dele. Que por sinal, parabéns ao Pedro Silveira, que tá lá em Ibiza com ele. Tá em Ibiza. O cara que quer ser presidente do Corinthians não sabe nem o que tá acontecendo dos transfer bans. É transfer bans? Eu não sei se é... Transfer bans. Agora acho que ele tá... bota um S ou não, não sei. Eles estão combinando de fazer um outro contrato. Né? Talvez eles estejam combinando de fazer um outro contrato. Ó, em vez de você pegar lá naquele hotel, dá pra você ser mais humilde. Mora aqui na cobertura do Neymar, na cobertura da Luciana de Gimenez. Mora na Cidade Jardim ali. Pô, né, tá. De vez de você pegar 4 carros, sabe? Pega 2. Pega 2 só. Talvez eles estejam combinando isso. Porque eu conversei com o presidente do Corinthians hoje. Eu fiz questão de conversar para não ter problema. Para não ter inveja, para não ter influenciador, para não ter GE, a Band, o raio que eu parta. Em relação a cortar aquilo que eu vou falar e o que vocês vão falar. O presidente disse que não tem nenhuma tratativa com nenhuma empresa para pagar o salário dele. E quem deu isso foi o tal de GE, que é da Globo aí. Vocês que deram. Então, eu não sei quem... Vocês veem quem é mentiroso aí. Eu falei com o presidente hoje. Porque eu quis saber sobre isso. Porque eu acho injusto também a gente vir aqui e dar pau num cara que tem 50 milhões para receber. Se ele merecia ou não, aí é um problema de vocês saberem se
se é verdade ou não. Magrão, Souza, você, eu. Você sabe o que vocês quiserem. Porque os caras devem pra ele. Ué, se a Band tivesse devendo pra mim, meu irmão, eu ia cobrar quem tem que cobrar. Mas eu tô aqui há 23 anos. Esse ano vai fazer 20 direto. A Band nunca atrasou meu salário. Eu nunca fiquei sem receber. Já teve uns caras que deram pau na Band aqui, né? Que não pagou, mas a Band sempre foi e buscou a parada minha. E todas as empresas passam por dificuldades. Agora, você deve 43 milhões pro cara? Paga o cara! Paga o cara! Paga ele! Ó, tá aqui o seu dinheiro, irmão. Aí depois a gente conversa sobre aquilo que se você quer ficar ou não. Qual foi a narrativa por parte do Corinthians e todo mundo que pega informação? Olha, a gente vai tentar fazer uma proposta baixa para ele, igual do Yuri Alberto. O Yuri Alberto ganha 2 milhões e 200 mil, que já é muito. É um absurdo pagar 2 milhões e 200 mil reais pro Yuri Alberto. É muito pagar 1 milhão pro Vitinho. É muito pagar 700 mil pro Pedro Raul Bonito. E o Wesley? O Wesley, esse que veio, vai pagar 500, porque o Al Nassr vai pagar 1,5 milhão. É muito. É absurdo o que pagaram pro Thales Magno, o que pagaram do Kaká, o que pagaram do Félix Torres. Mas eu não estou discutindo isso para vocês aí que estão assistindo os donos da bola. Coronado. O que eu estou discutindo é o que eu falei com o presidente. O presidente, é verdade que em relação à patrocinadora está ajudando a pagar os... Não é verdade, Neto. Ninguém entrou em contato comigo. Ninguém falou comigo. Eu tenho tique igual ao Roberto Carlos também. O Roberto Carlos acho que é do lado direito, porque não tem a perna, eu sou do lado esquerdo. Mas você tem as duas. Eu tenho as duas, pelo menos eu tenho as duas pernas. Mas o que ele pegou de mulher aí, pelo amor de Deus. Com a perna só ainda. Com uma perna só, imagina se ele tem duas pernas. Roberto Carlos, tá louco. Vai ver que ele tem duas, né? Vai ver que ele tem duas, a gente não sabe, porque a gente nunca viu. Então é o seguinte, voltando aqui pro tal de Memphis, então a narrativa é o Olympique de Marseille que quer, aí ele aparece treinando, aí o torcedor fala, pô, já que eu tenho o Pedro Raul, eu tenho o Vitinho, eu tenho o Caio César, eu tenho o Guinegão, eu preciso dele. Mas aí esquece do buraco que o Corinthians tá. Aí o Pedro Silveira vai com ele pra Ibiza. Que é legal ir pra Ibiza. Oh, você não é da comunidade? Por que você não vai pra Praia Grande igual eu vou, que eu tenho apartamento que eu moro lá? Que lá o povo é verdadeiro, as pessoas são do bem, são trabalhador, vai de São Caetano, vai de São Bernardo, vai de Mauá, vai de Diadema. É o povo que tá lá. E eu tô com o povo. Eu sempre tô aqui, por sinal, eu desço sexta-feira pra Praia Grande, lá no Mirim, e fico lá sentado lá. Eu e minha mãe, tá tudo certo. Minha irmã, tá tudo certo. Agora, você que tá em Ibiza... Porque o Corinthians, me parece, joga quinta-feira contra o Remo, né? Ele ficou 6 meses sem jogar bola e fez 1 gol em 12 jogos. Mas vocês acabaram com o Rivelino. Vocês acabaram com o Edilson. Vocês acabaram comigo, com o Ronaldo Giovanelli. Vocês acabaram com o maior ídolo da história do Corinthians, que foi o Marcelinho Carioca, que saiu pelas portas dos fundos. Olha o que vocês fizeram com os grandes ídolos. Olha o que vocês fizeram com o Sócrates. E parece que esse cara aqui, nessa geração de fimose, fimosenta, uns moleque que não sabe nem beijar de língua, uns moleque que não sabe nada, e acha que sabe tudo. Nunca fizeram nada na vida. Uns moleque tudo ranhento, tudo filhinho de papai, influenciador. Tem uns caras que eu gosto, tem uns influenciadores que eu gosto. A maioria eu não gosto. E como muita gente não suporta eu, e tá tudo bem. Né? O jogador, pra mim, tem que jogar, irmão. O cara tem que estar pronto pra jogar. E ele não tá pronto pra jogar há 7 meses. Ele fez uma Copa do Mundo pífia. Aonde, quando a Holanda precisou, ele não foi colocado. Foram 6 substituições. E é o maior artilheiro da história. Eu não estou discutindo a competência dele, não. Porque ele é bom de bola. Ele é um jogador extraordinário no futebol de hoje. Mas a que preço? E o presidente do Corinthians falou pra mim, pode perguntar pra ele, liga pro Osmar Stabile aí. Porque eu liguei pra ele hoje, 8h30 da manhã. Falei, presidente, eu quero saber, pô, se o senhor fala que toda hora não tem dinheiro, se o senhor fala que toda hora, tô com uma coceira no ouvido, que toda coceira no ouvido, o que é? Dinheiro? Deve ser, no seu caso deve ser. Ou é cera? No seu caso é sempre. É cera, graças a Deus. Se coçar o pé também, a mão também. A mão também? Coçar o cabelo também. O saco não. Também. Aí é o seguinte... Aí, voltando, eu falei pro presidente, qual é? Falou, Neto, ó, se ele aceitar a proposta que o Corinthians mandou, tá tudo certo.
Mas essa falácia, né, que eu aprendi outro, que é isso, né, que é mentira, que ele tá vendo o patrocinador. Porque tem e não é só o patrocinador que vai bancar ele. É patrocinador e Corinthians, ou outros patrocinadores. Não é verdade isso. O presidente falou para mim hoje. Agora, se ele aceitar aquilo que o Corinthians tem para oferecer para ele, tipo, fazer um contrato de 2 anos, em cada 6 meses receber o dinheiro, porque o Corinthians não tem dinheiro. Vocês acham que um elenco de futebol vai aguentar, mais uma vez, um jogador que tem quase 50 milhões para receber, fazer contrato de 2 anos e essa dívida chegar a 300 milhões? Quando terminar os 2 anos de contrato? Olha o Neymar! O Santos trouxe o Neymar, foi legal pra caramba, pra mídia, pro futebol brasileiro. Só ficou ruim pro Santos. Só ficou ruim pro Santos. Por quê? O Santos, até agora, antes dele ir pra Copa em dezembro, lembra quando foi feito o balancete? 94 milhões e 700 mil. Aí a gente botou 100 milhões. Há 7 meses, o Santos não paga o salário do Santos, dos jogadores. Quanto que dá? 21 milhões por mês, 7? 140. 140 com 90. Para arredondar. Para arredondar. São 250 milhões que o Santos deve para o jogador Neymar. É justo também a gente dar pau no cara toda hora e também o cara ficar sem receber? Se coloca no lugar das pessoas. É justo. A gente tem que entender isso. Eu não quero desprezar aquilo que esse rapaz representa para a Holanda, aquilo que esse rapaz representa para a família dele, aquilo que esse rapaz fez de 3 títulos para o Corinthians, Copa do Brasil, Supercopa e Paulista, e quando ele foi importante para o Corinthians não cair, ele tem a importância dele, mas a que custo? Como é que pode um time de futebol não ter dinheiro para comprar, por exemplo, 30% do bidon, ou vender todos os jogadores que venderam, fazer o que o Duílio fez, vender todos os jogadores em novembro? Lembram disso? Lembrou mais de 11 jogadores. Eu enumero aqui os jogadores. João Vitor, Raul Gustavo, Mantuan, Duqueiroz, Murilo. O Murilo, cara. Moscardo. Pedro. Lembra quando saiu? Olha, o Corinthians, quando o Pedro, que foi pro Zenit, vai ter 30% do... Mentira! O Wesley que voltou. O Wesley que voltou, jogador medíocre. E que vendeu também, e agora o Corinthians vai fazer um contrato com o Memphis por quê? Qual o motivo disso? É a eleição? É ganhar o título? É ganhar a presidência? É o Pedro Silveira se fortalecer lá dentro? Você está de brincadeira. O Pedro Silveira, o que você fez pro Corinthians em termos de contrato desse cara, você nunca mais podia estar no Corinthians. Nem você e nem quem assinou. Até porque quem assinou foi destituído do cargo. Foi expulso, que é o Augusto Melo. O Fabinho foi mandado embora. Ninguém ficou. Aí veio o Corinthians, olha, saiu no GE, saiu para os informantes que tem uma... Mentira, não é verdade. O presidente falou para mim hoje. Não é verdade isso. Agora, a verdade qual seria? Ô Memphis, você quer ficar? A gente deve 43 milhões. Como que eu vou diluir isso? Assim. Como é que eu fico devendo para um jogador que tem 25 dias de folga, que ficou 6 meses sem jogar futebol, que tem 20 gols em 2 anos, o craque que é essa narrativa daqueles que têm ele como ídolo? Peraí, vocês estão brincando com o Corinthians. O Corinthians não dá mais para Vitinho, para Memphis, para Pedro Raul. Não dá mais. Tem que mandar embora todo mundo. Will Alberto, obrigado, valeu, sabe? Não dá para pagar 2 milhões e 200. Não dá para ter uma renda. Até quando? Quando cair para a segunda divisão? Quando cair para a terceira? Quando tiver tudo explodido? Até quando vocês vão fazer isso? Se não passa pela cabeça de quem é empreendedor, de quem é CEO. Como é que eu tenho um empregado que eu devo 50 milhões para ele, mas eu quero fazer mais 2 anos de contrato, eu vou ficar devendo mais 100? Mas eu não tenho dinheiro para isso, porque eu tenho que adiantar o dinheiro para pagar os 40 milhões do Tadieres num banco, para eu pagar juros. Quando nós colocamos todos os empresários que o Corinthians deve, dá quase 300 milhões, os caras cobram quase que 2% ao mês.
No ano são 5%, mas que administração é essa? Como que eu administro isso? Como que o treinador pode colocar ele para jogar? Então eu tenho que colocar ele porque o Corinthians deve para ele, não é pelo aquilo que ele faz. O Corinthians joga a Copa do Brasil, jogou Libertadores, jogou tudo, ele não jogou. Ele jogou 1 ou 2 jogos só, foi para a Copa do Mundo. Há quanto tempo acabou a Copa? Nós estamos há quase 50 dias. E ele teve 25 dias de folga a mais. Mas qual que é o profissional? Aí mora num lugar que é 9 mil por dia, que é 4 polícia, que é 4, aí vai para a comunidade. A comunidade, desculpa a comunidade aí, vocês pensam nas crianças que não tem escola, que não tem caneta, que não tem caderno, que não tem forro, que não pode estudar, aí vocês ficam pagando pau. Vocês pagam pau. Agora, a que preço eu vou ter um cara como esse? Dá uma olhada aí. Não vai jogar agora aí, tem Remo, Bahia, Atlético. O contrato dele termina dia 31 de julho. E ainda se pensa, olha, a gente precisa pegar uma empresa, pegamos outra empresa. Mas pega essas empresas e contrata o Viveiros. Pega essa empresa e contrata um jogador do Curitiba. Pega essa empresa e faz o Corinthians ter um elenco mais forte e diminui os gastos. O que você pensa disso, Veloso? Eu também acho, né? O Corinthians já se endividou demais apostando no Memphis, que até deu retorno lá atrás, mas a gente viu que esse ano já a frequência dele é muito baixa de campo, é onde o Corinthians precisa. Para você pagar o esforço que o Corinthians faz, né? A dívida que tem para ter um jogador como o Memphis e não consegue mais pagar. Então, acho que agora é o momento da realidade, né? Tá batendo a porta aí todas as loucuras e responsabilidades. Desculpa, Veloso, você sabe que você tem informação do Palmeiras, você tem informação do Internacional, você tem informação do São Paulo. Vocês vão ver, quando eu falei da seleção brasileira, quando perdesse, que ia vazar, é mulher que foi, é piranha que foi, é pai que foi, é fulano que foi, vaza tudo. Vocês vão ver, quando ele for embora, o que vai ter de gente vomitando para falar as coisas. Ah, mas não tinha bom ambiente aqui, hein? Achava que mandava em tudo, hein? Contrata fisioterapeuta, contrata médico, e nós aqui, não sei o que, tal e coisa. E sempre quando acontece alguma coisa, a narrativa dele treinando, a narrativa que... Mas como é que ele... Mas só faltava, ele não tá bem pra treinar. O cara com 50 dias sem jogar, 7 meses sem jogar. Desculpa, Veloso. E vamos lembrar que ele é um atleta, né? É só isso, né? Eu não sou atleta, eu não preciso treinar. Ele é um atleta de futebol, então, profissional. Então, realmente, ele tem que estar em condição para exercer a sua função. Agora, a conta chegou, né? Bateu na porta do Corinthians, porque foi uma responsabilidade tudo que foi feito. Está chegando ao fim esse contrato. Fala-se em diluir o próximo contrato, essa dívida toda, né? Mas, mesmo assim, vai ter um compromisso com ele de 4 milhões por mês. Então, não tem como o Corinthians permanecer como... Porque as pessoas têm que entender, vocês que não sabem fazer conta, vamos supor que ele ganhe 2 milhões, vai. Mais 2 da dívida, 4. Cara, e aí ele tem mais 10 milhões a cada 6 meses. Porque deve 45. Não, mas tá falando que vai diluir. Né? Não, então, mas se diluir, vai ficar 5 milhões. Gente, não dá mais. Eu acho que até ele tem que pensar isso. Ah, mas aí muita gente fala assim, Souza. Ah, mas ninguém veio atrás dele. Ninguém veio atrás dele. Aí ele vai aceitar. O que pensar disso? E de tudo que eu falei? E desse contrato aqui. Parabéns, hein? Parabéns ao Pedro Silveira. Parabéns ao Fabinho. Parabéns, Augusto. Parabéns a vocês. Do que vocês fizeram pro Corinthians. Aí aparece isso aí, ó. A narrativa que ele coloca nas mídias sociais, que ele tá se esforçando pra jogar um gol. Nós estamos em julho, dia 21 hoje. 21 de julho. Um gol. Um cara que ganha o que ele ganha. Isso já virou uma coisa normal, né, craque? Nas pessoas que dirigem o Corinthians, né? Essa irresponsabilidade. Não é só o Corinthians, né? Falar a verdade, né? Essa irresponsabilidade. Porque o cara que faz um contrato desse, com as coisas que o Corinthians tem para poder pagar, com essa dívida enorme, cara, o cara não tem nem que pisar no clube mais. O cara ganhou 24 passagens executivas, cara. Mas eu não tenho nem dúvida. No futebol, que você tá toda hora treinando, como é que o cara tem 24 passagens executivas em 2 anos? 12 passagens por ano. Você tá de brincadeira com o Corinthians. O Corinthians não tem dinheiro para dar camisa pros moleques do juvenil. Se você pegar divisões de base aí, a camisa dos moleques não é igual do profissional. É uma coisa absurda. Mas é o CNPJ do Corinthians, né? O CPF deles, né? Porque eles fizeram isso com o Coronado, fizeram isso com o Rojas. E a dívida fizeram. O tal de Rosalá contratou o Coronado 2 milhões por mês. E a dívida que tá pagando aí? Kaká, 5 milhões de dólares. Pô, vocês contrataram o Pedro Raul, que quando foi buscar ele no México,
O Volpe, que é goleiro, tinha mais gol do que o cara no campeonato, pô. Essa conta não fecha. Não fecha. E essa responsabilidade continua. Eu acho que as pessoas que dirigem lá, infelizmente, as pessoas que estão lá dirigindo o Corinthians, elas têm uma amizade com a outra, entendeu? E quem acaba sofrendo com isso é o clube. Cara, a situação que o Corinthians está, tem condições de manter o Memphis? Não. Cara, chega a final do mês, ó, Memphis, obrigado, vamos aqui ver uma forma de te pagar. Porque enquanto não estancar, o Corinthians vai continuar da mesma forma, enxugando o gelo. Olha esse número aqui, gente. Você aí que é da narrativa, você que é a favor do Memphis para ficar no Corinthians, sabe? Olha aqui, ó, 65 jogos no período. Ele fez 32. É uma coisa impressionante, cara. Contigo. Ele tem a qualidade dele, ele tem... Ninguém tira isso, né? Ninguém tira dele, ele é bom jogador. Ele é bom jogador. Agora, a pergunta é, a que preço? A que preço você vai manter um jogador como esse? E lembra do começo do contrato, quando ele veio? Que todo mundo falava que ele tinha 4 milhões e 750 mil reais no título, e que era só um título. Só o Paulista. Era de todos. Todos. Alguém mentiu, alguém foi vagabundo, alguém não pensou no Corinthians, alguém destruiu e estão destruindo o Corinthians. Porque aí depois viu que ele ganhou 3 prêmios como esse, que foram 5 milhões, vou botar 5, são 15 milhões só de premiação dos 3 títulos que ele ganhou. Aí, a senhora que trabalha lá no Corinthians, que tem filho autista e que tem que acordar 3 horas da manhã e que lava a bosta de vocês, lava tudo de vocês, ela ganha 2 contos por mês. Tá certo isso? Mas não é o time da democracia? Não é o time do certo? O Olympique de Marselha se pronunciou, né? Dizendo que olhou... Que é muito caro. Olhou os números, O Olympique de Marseille, hein? E falou, não consigo. Lá a receita em euro. Olympique de Marseille, hein? A receita é em euro. Olhou lá e falou, não dá. Não tem condição de pagar isso. Não fecha. Magrão, o que você pensa de tudo isso? Qual é a sua visão em relação ao Memphis, contrato e de tudo isso? Grande Magrão. Craque, a minha visão em relação a isso é até muito menos do Memphis, porque ele tá na dele como jogador, se vai me pagar, eu vou jogar e acabou. É muito mais pela gestão, porque a marca Corinthians, ela é muito forte. E a gente tá falando nos últimos 2 anos, que ele ganhou uma Copa do Brasil, ganhou uma Supercopa e o Paulista. Vocês têm noção do tamanho que é o Corinthians? O tamanho do Corinthians, o Corinthians pode fazer, só que não, o Corinthians vem gestão após gestão, entregando dívida e mais dívida pro próximo. Por quê? Porque a diretoria é uma diretoria resultadista. Ela quer entregar um jogador de nome para o seu torcedor para se blindar do que investir na base, do que dar um passo para trás e tentar algo muito maior. Que o Corinthians não está conseguindo fazer isso. E vai entregar, se renova com o Memphis, vai entregar essa dívida para quem entrar. Para o próximo presidente que entrar vai ter essa dívida. E aí fica acumulando Pedro Raul, Coronado, entre outros. Como é que pode vocês contratar o Charles e tomar 10 milhões de transfer ban do Charles? Os meninos da base do Corinthians, tem 2 moleques, 2 volantes lá, joga 1 milhão de vezes mais que esse Charles. Mas por que o Charles? É óbvio, né? Porque o Charles veio no embrulho do Yuri Alberto. Não, e que, por sinal, o dinheiro do Yuri Alberto, só para te dar um adendo, né? Que eu lembro muito bem que você falou, 100 milhões é muito dinheiro. Lembra que você falou? Não, e agora o Corinthians só tem 40% do Yuri Alberto. Na época. Olha que loucura que fizeram com o Corinthians. Um cara que ganha 2 milhões e 200, 2 milhões por mês. Você bota no ano, quanto que dá? 24. Não, 26. Com o 10. 13º. Vai botar 25. 13º. Férias, fundo de garantia. Quase 30 milhões no ano. Como é que pode isso? Como é que pode vocês pagar 1 milhão e 100 pro Vitinho? Ele tem um gol contra a Portuguesa. Como é que vocês fazem isso pro Corinthians? E vocês continuam destruindo o Corinthians. É absurdo isso. É absurdo do absurdo. Vocês estão de brincadeira, o moleque saiu ganhando 40 conto, volta com 500 mil. Tem 5 gols. O Pedro Raul. O Thales Magno. Como é que vocês fazem isso? Aí quem tem que resolver o problema? André, Breno Bidon, Pedro Choca. E a torcida? E a torcida? Porque se não tivesse a torcida, nós tava morto. Nós, Corinthians, desculpa, Magrão. Não, em cima disso que você está falando, craque, o problema do Corinthians é muito mais de gestão. É quem está gerindo o Corinthians desses últimos anos. Porque qualidade que o Corinthians tem, todo ano revela grandes jogadores.
Só que troca esses grandes jogadores, esses jovens jogadores, vendem eles para ter jogadores veteranos para dar um alento pro torcedor para ganhar uma Copa do Brasil, para ganhar um Paulista. Ao invés de reestruturar e pensar em algo maior. Se continuar assim, vai continuar campeão o Palmeiras todo ano batendo campeão, todo ano o Flamengo batendo campeão. É isso. Você vê o São Paulo, você vê o Santos, você vê o Grêmio, você vê o Internacional. Vai bater campeão é o Palmeiras, 41 pontos. Vai jogar com o Curitiba. O Corinthians está com 24 e joga com o Remo. Vocês estão brincando, você tem um estádio como esse, nunca pagaram 1 centavo. 1 centavo. Só pagaram juros. Gente, não é possível. Quando o Mano veio, que o Duílio, você ligou para ele, não foi, Cascão? Não, aqui não tem negócio, que o Mano não vai, não sei o quê. Pô, contratou o Mano, deixou uma dívida de 12 milhões se mandar embora, o Augusto pagou. Mandou embora, e quem que tá pagando? Agora. Quem que tá pagando o transfer ban do cara da Venezuela? Como que chama o rapaz aí que foi embora, o volante? Até esqueci o nome dele. Martínez, José. Sabe quem tá pagando? O presidente. 10 milhões. Quem que tá pagando do Charles? Olha que loucura! E ninguém... E aí, o Corinthians quer renovar o contrato dele, que vocês estão colocando isso, a imprensa está colocando isso, quer renovar o contrato dele, e o cara que ganha o que ele ganha para ficar mais 2 anos, porque eu devo 50 milhões para ele. Então é mais fácil eu pegar e renovar o contrato dele mais 2 anos, eu jogo a sujeira debaixo do tapete, e aí eu não faço time, eu não faço elenco, e eu tenho que vender 2 meninos. São 2 meninos craque de bola. Adia o problema, né? Porque se não renovar com o Memphis e não pagar o Memphis, provavelmente vai ter mais um transfer ban lá na FIFA, porque ele vai entrar na FIFA. E na FIFA, se não pagar, tem transfer ban. Então, ou você adia esse problema renovando o contrato dele numa negociação que pode diluir e vai ser difícil honrar o compromisso também, aí você joga o problema para frente, ou tenta resolver agora, liberando o cara e fazendo um acordo para ir pagando da forma como o Corinthians consegue. É isso que eu quero dizer para todo mundo. O Corinthians não tem dinheiro para fazer acordo. Nenhuma empresa vai dar 40 milhões para pagar o Memphis. Não. Esquece isso, gente. Isso é mentira. Olha, nós estamos tentando que o Memphis possa estar mais 2 anos, porque... Não. O Corinthians não tem condição. Mas o que parece é o contrário, né, craque? As pessoas que dirigem o Corinthians parece que eles não sabem do problema que vive o Corinthians. Mas o presidente me disse hoje que não é verdade, que tem proposta de ninguém para que o Memphis possa ficar no Corinthians. Ele me disse hoje, 8h30 da manhã. Vamos lá. O Wesley saiu daqui ganhando quanto? Acho que ele ganhava o quê? 40 conto? 50. Como é que você vai pagar 500 pro cara? Que saiu ano passado. Não, e ele queria 1 milhão ele queria 1,5 milhão. Me fala, peraí. Ele queria 1,5 milhão. O cara era ativo do clube, eu sei que ele ganhava, vamos lá, 100. Aí ele voltou depois. Não jogou nada no Al-Nassr, não jogou nada na Espanha, ele voltando querendo ganhar 2 milhões por mês. O Wesley. Só que ele ganha 2 lá, né? Então não tem que trazer. No Al-Nassr, né? Ele ganha 2 lá. Pô, o único jeito de você trazer, você quer vir, paga tudo é um Al-Nassr, eu não vou pagar 1 centavo. Porque, pô, você saiu daqui ganhando, eu vou te pagar 500, pô. Ainda vão pagar 500 mil por... Vocês estão de sacanagem com o Corinthians, não é possível. Isso é um absurdo, cara. Pô, isso aí é inacreditável. As coisas acontecem, não é possível, cara. Olha só, o Memphis... O Memphis saiu, não jogou nada, não ganhou nada. E vem ganhando... Mas é que eu tô falando. 10 vezes mais. Não é o cara, não é o jogador. É quem tá lá que vai oferecer. Se oferecer, quer ganhar quanto? 100 mil? Tá, vou. E aí é um jogo assim, o Cruzeiro quer, o Grêmio quer, ele é da base do Corinthians. Aí vem a narrativa. Olha, ele é Corinthians, ele veio da... Dane-se! Craque, outra coisa, você fala assim pro Memphis, não, vou te pagar pouco. Vou te pagar o que o Yuri Alberto ganha. 2 milhões e 200. 2 milhões e 200. Mais a dívida. Não, mas mesmo que fosse 2 milhões e 200. É muita grana. Já é muito dinheiro. Eu perguntei pra ele aqui, quanto o Arias ganha, mais ou menos, no Palmeiras? 1,5 milhão, 1,8 milhão? Não deve ganhar isso. É por aí. Mas é diferente o Palmeiras. O Palmeiras se estruturou para pagar isso, poder pagar 1,800 hoje. O que eu tô dizendo não tem Você falou uma coisa da base. Mas só que é o seguinte, a estrutura do Palmeiras, ela pode fazer isso, porque daqui a pouco ele vende o Alan, daqui a pouco ele vende o menino número 10, que meteu um golaço. Pega aí, Cascão, 3-1 pro Palmeiras contra o Corinthians, eu assisti. 3-1, um chocolate do número 10. Eu não me lembro o nome do menino. Foi todo Matheus ou alguma coisa. Você precisa ver... Sub-20, pô. Entendeu? 3-1. Mas um chocolate. O Corinthians saiu ganhando de 1-0. 3-1. O moleque número 10 deitou.
Você não tem ideia, moleque do Palmeiras. Aí eu vendo o Corinthians não. O Corinthians vende moleque por 10 milhão, 15 milhão, 20. E aí para pagar o quê? Vamos lá. Um time que precisa pagar 200 milhões desse ano. Não, camisa 10. Isso, como que chama? Os dois nomes, Kit Kat. Pode falar. É o nome que a Kit Kat falou. Acho que tem medo de você, Cascão. Ninguém pode falar nada aí que você fica bravo. Isso aí. Parece que ninguém pode falar porque você fica bravo. Vamos lá, pode falar, Kit Kat, no meu ouvido. Felipe Tereza. Ah, o Tereza que veio do Flamengo. Cara, você é sacanagem. É verdade, foi o Felipe Tereza. Vou falar uma coisa pra você. Você não tem ideia o que esse menino fez. Ele é artilheiro do brasileiro. Ele é artilheiro do brasileiro. É. Sabe quanto que o Palmeiras vai vender ele? 300 milhões, 250 milhões. O Alan. Agora o Corinthians não. O Corinthians tem Pedro Raul, Vitinho, Guinegão, Caio César, o Roberto. Dá uma olhada. E ainda pagar a fortuna que paga. Só pro Yuri Alberto, pro Vitinho, Vitinha. Só uma mentira de jogador. E o Pedro Raul, que é outra mentira de jogador, dá quase 4 milhões. 4 milhões em 12 meses. 4 milhões em 12? 48. Isso aí. 50 milhões. 50 milhões. Aí não tem dinheiro para pagar o Tadjeres, não tem transfer ban, é multa da CBF, é multa da FIFA. E vocês querem o Memphis? Você, corintiano, de verdade? Se o Memphis fosse contratado hoje para ganhar 1,5 milhão por mês, legal. Legal. Sem a dívida que tem, legal. Pô, legal, cara. Pá. Mas não. É um absurdo isso. Magrão, Souza e Veloso. É que tem a dívida, né? Tem esses 40 milhões, esses quase 50 milhões para trás ainda, né? Isso. Tem isso. E você falou alguns nomes aí que quem contratou tem que ser responsável por O isso. Fabinho e Augusto Melo. Porque, olha, não, você falou um jogador, Vitinho. Aonde o Vitinho deu certo? Sabe quanto tempo faz que ele tá no Corinthians? Pega os números do Vitinho aí. Eu duvido que ele tenha um gol contra a Portuguesa. Exatamente. Não, mas aonde ele deu certo O antes? cara não joga, operaram o joelho dele. Será que o joelho dele já não veio machucado? Será? Vocês operaram o joelho dele? Esqueceu disso? Hein? Ele já tá 1 ano no Corinthians. Já tá 1 ano no Corinthians, o Vitinho ganhou 1,1 milhão. Como é que pode 21 jogos, 1 gol? Só absurdo. 1 ano, ele ganhou 12 milhões. Vocês estão de sacanagem com o Corinthians. Desculpa, Magrão. Não, e é só olhar o histórico. Aonde o Vitinho foi bem? Onde ele jogou bem? Aonde jogou bem o Pedro Raul? No Goiás só. Porque depois não jogou mais. No Vasco não jogou, no Ceará não jogou. E você acredita que vai dar certo no Corinthians? Por que o Corinthians vai entender? No Ceará vai cair lá um raio, esses caras que não jogaram em lugar nenhum, vai jogar no Corinthians. Eles vão lá e vão fazer gol, vão... É complicado Cara, isso. Você pega o Vitinho, você pega o Pedro Raul, você pega o Charles, vende, traz os 3, traz o Marcos Vinícius. É Marcos Vinícius do Grêmio? Carlos Vinícius. Cara, que absurdo. E aí, nos números do Memphis, se você pegar o Memphis do que ele fez, legal. Pô, ganhou 3 títulos, legal. Mas a que preço? Ô, Wagner, você tá direto aí do Parque São Jorge, no Museu do Corinthians aí. Cuidado com a câmera aí pra gente não vomitar. Né? Porque eu tô acostumado a vomitar quando eu bebia. Aí minha mãe fazia chá de bordo, aí o estômago saía pra fora e tudo firme, tudo forte. Das informações em relação ao Memphis, grande Wagner, o que era dono de floricultura, o que vendeu de flores aqui na Band, pra mulher, pra honra, pra amante, pra todo mundo, né? Grande Wagner, maravilhoso, grande Wagner, conta pra mim, como é que tá a situação do Memphis, quais informações que você tem, e me parece que tem uma outra rede de televisão fazendo matéria com o jogador, não tô nem aí, pô! O que tem aí? A foto de quem que tá aí? Boa tarde, craque Neto e todo mundo ligado no Donos da Bola. Isso mesmo, ó, vendi muita flor pra você. Você comprava muita flor, não minha, mas do meu pai. Ó, agradeço bastante, a gente vendeu muita flor pra você. Exatamente, Memphis Depay, como você falou, o Corinthians espera que ele venha até o próximo final de semana, vai dar 25 dias de férias após a Copa do Mundo, mas que ele venha pra renovar contrato, né? O contrato dele vai até o dia 31, mas aguardando a diretoria do Corinthians, se ele vier para o Brasil, é realmente pra se renovar contrato e continuar a sua vida no Corinthians. Mas aqui, ó, quem
queria mostrar pra você rapidinho, a gente tá no Memorial do Corinthians, que você ajudou a construir com as suas conquistas, suas vitórias, ó. Basílio, Palinho, você na década de 90, um jogo festivo no Parque São Jorge, aqui no Parque São Jorge, na Fazendinha. Mas tem um negócio que me chamou a atenção. Ó, Netão, você aqui, ó, partindo pra cima do zagueiro. Lembra desse jogo? Acho que era um clássico contra o Santos, hein, Netão? Lembra desse jogo? Você partindo aqui, ó, pro drible, indo pra cima do zagueiro santista, provavelmente muitas fotos, muitos registros, nesse lugar aqui que é imenso de conquistas do Timão. E eu quero mostrar pra você, Neto, uma coisa muito bacana que tem aqui, entre tantos troféus desse Memorial do Corinthians, é um que provavelmente é um dos mais especiais pra você, que é o primeiro título do Corinthians de 90. Lembra dessa taça, Netão? Campeão brasileiro de 1990, a final contra o São Paulo, a primeira dos 7 títulos brasileiros. E, claro, muito desse memorial que tem aqui no Corinthians, do Corinthians, você ajudou a construir, principalmente com esse grande título, um dos principais Wagner. e grandes títulos nacionais Wagner. do Corinthians, Netão. Wagner, vamos lá, por pílula, certo? Vamos lá, você está aí no museu, quem que tá de câmera com você? Fábio França. Fala pro Fábio França, é maravilhoso, manda mostrar o Marcelinho e o Cássio. Vamos lá, vocês podem passear aí, vai passeando legal, e vai mostrando o Marcelinho Carioca, o maior ídolo, e o Cássio também. Vai ficando aí, vai mostrando. Vou só te mostrar... Por favor, vai lá. Só vou te mostrar mais 2 conquistas suas pelo Corinthians, que é essa aqui, ó, de 1991, super campeão do Brasil, né? Aquela final maravilhosa. E também um outro aqui que você participou em 97, daquele título paulista do Corinthians. Esse é o troféu, essas 3 conquistas suas pelo Corinthians. A gente tem o painel dos jogadores aqui do outro lado, e você quer que a gente mostre o Marcelinho Carioca, tem o Edilson, e tem, obviamente, você também lá. Aqui tem muita coisa, é muito rico, e daqui a pouco a gente vai mostrar o quadro dos presidentes do Corinthians, né? No andar de cima aqui, vamos ver como é que tá ali aqueles quadros dos presidentes, mas vamos mostrar aqui os jogadores craques, né? Que fizeram a história do Corinthians. É muita conquista, é muito título, é muito troféu, e a gente vai andando por aqui para a gente poder chegar nesse painel. Tem muita conquista do Timão e muita foto, muita coisa bacana que a gente tem aqui. Hoje o memorial está um pouco vazio, o pessoal falou que na hora do almoço é um pouco mais vazio mesmo, mas a gente tem aqui esses painéis aqui, ó, a começar por Craque Neto ali, ó, ao fundo, bem bonita, aquela foto antiga. E a gente tem muitos ídolos do Corinthians aqui. Wagner! Oi, Neto! Segura um pouco aí. Senão você vai ficar falando o resto do programa inteiro. Calma que você vai falar bastante. Não precisa mostrar só eu, não. Mostra o Marcelinho, mostra o Fred Rincon. Tá Não bom. precisa mostrar eu, não. E aquele jogo de 97, André Luiz, que lateral esquerdo incrível. Grande André Luiz. Quando você tem um memorial como esse, que a história é fenomenal, que é uma história bonita, você não pode fazer o que essas pessoas fazem em relação ao Corinthians, Veloso. É um clube centenário, né? E a gente vê que da forma como o Corinthians, os dirigentes têm tratado o clube, a instituição. E a dificuldade que vive hoje, em função de financeiramente não ter o recurso para dar para o torcedor um time que o torcedor está habituado a ver. A gente está vendo aí a galeria de ídolos, né? E hoje a dificuldade que o Corinthians tem para fazer uma grande contratação. O Corinthians não tem essa capacidade financeira e por isso vai ao mercado ver o jogador que está sem contrato, o jogador que não renovou, o jogador que está dentro aí do perfil para ser contratado pelo Corinthians hoje. Isso vai impactando dentro do campo. Cada vez menos o Corinthians tem mais dificuldade. Só montou esse time campeão porque não pagou ninguém. Essa que é a realidade, não pagou ninguém. É uma loucura do que o Augusto fez e não pagar ninguém. Contratou 11 jogadores, ficar tudo pagou 2. isso agora para o vice-presidente, que é o atual presidente, não ter dinheiro para absolutamente nada. E tem o Parque São Jorge, tem a história do Corinthians, está aí, o Wagner está mostrando. É uma história rica, uma história maravilhosa e que vocês, a cada dia, vocês querem colocar o Corinthians mais lá no fundo do poço, Souza. E o que a gente faz aqui é um trabalho importante para o torcedor entender. Às vezes o torcedor acha que a gente está falando aqui é contra o Corinthians, mas não é. Na verdade, o Corinthians era para mandar no futebol brasileiro. Corinthians, Flamengo. Era Corinthians bem administrado, esquece, Era para ser os 2 times que iam mandar no futebol brasileiro. O ex-presidente do Atlético Mineiro deu uma entrevista há muito tempo atrás dizendo, olha, você vai ver quando o Flamengo se organizar. E a gente está vendo. E a gente tem que bater palma para o Palmeiras, porque o Palmeiras, dentro das suas possibilidades, tem brigado com o Flamengo, que, assim, é uma arrecadação gigantesca. O Corinthians... É só você ver o que fez o Paulo Nobre. Paulo Nobre fez tudo que fez.
4 anos. Aí o outro que entrou, Gagliotti, fez tudo que fez. E a Leila fez tudo que fez. O que o Andrés fez? Colocou Roberto, Duílio e colocou Mário Gobi. E aí, para desespero, veio o Augusto. Aldinei aí, grande ídolo Dinei, 3 títulos brasileiros. Não pode falar índio, hein? É indígena. O Edilson, campeão do mundo. Rincon, deixa eu ver de novo lá. Fala pro França aí. Isso, vamos lá. Ali, ó. Russo. O Russo do beijinho lá contra o Fluminense. Romeu Cambalhota. Tobias, um dos maiores goleiros da história. Vaguinho, vai devagar também, né? Pelo amor de Deus. Não precisa ter pressa, não. Aí, ó. Tá aí, ó. Isso é a história do Corinthians. Eu quis que hoje fosse o link lá pra mostrar pra vocês, corintianos, que a gente não precisa do sabe, não é? A gente não precisa do Memphis. O Corinthians precisa do Corinthians. Não é só desgraça o Corinthians. Não. O Corinthians tem muita coisa boa. Tem ídolos maravilhosos, jogadores maravilhosos. Olha o Museu do Corinthians, irmão. No mundo, são poucos museus que têm essa categoria. Zé Maria, tá ali, ó, Teves. Tá, então, como entender isso, Magrão? Cara, a gente vem falando isso, ó, é chovendo molhado, né? A gente vem falando sempre a relação do Corinthians, o tamanho do Corinthians, da marca Corinthians, o que o Corinthians pode conquistar. Só que o Corinthians hoje é um clube que está com dívidas e dívidas grandes. E se continuar nessa batida de continuar contratando jogador para resultado, continuar contratando pensando só no hoje, o Corinthians vai acabar se afundando. O Corinthians só não está mais porque tem um torcedor e tem uma marca muito forte. Eu vi uma entrevista do presidente, ex-presidente do Flamengo, Bandeira, que ele fala que quando ele assume o Flamengo, ele tem 180 processos, Neto. Bandeira. 180 Sabe processos. o que os caras fizeram com ele ainda? Quiseram tirar ele de associado ainda. Sabe o que ele fez? Que loucura, né? Ele Não foi ganhou nenhum título. primeiro ajustar essas dívidas. Jogava em Volta Redonda. Foi ajustar as dívidas. Olha o que o Flamengo é hoje. O Corinthians não é nada contra Memphis. Memphis foi importante. Não, mas nada eu acho contra o cara. Mas eu acho que é pouco o Corinthians se contentar com o Paulista e Copa do cara. Brasil. O Corinthians tem que estar brigando pelo tamanho do Corinthians, pelo tamanho dessa torcida. Eu posso falar que eu sou daqui. Sou paulista, sou de Heliópolis. Eu posso falar que eu sei o que é o Corinthians. Não pode estar se contentando com isso. E se continuar assim, contratando Memphis, contratando, renovando... Vai chegar uma hora não vai dar. e vai explodir. E não explodiu ainda por causa da torcida. Ô, Wagner, mostra aí o Marcelinho, mostra aí o França, aí, o câmera maravilhoso, mostra aí o Cássio, tá aí, ó, Tupanzinho. Esse Marcelinho, maior ídolo da história, saiu pelas portas dos fundos. Agora o Memphis, a gente não pode dar pau no cara, que aí veio uma narrativa em cima de tudo isso. É uma coisa impressionante. O Corinthians joga quinta-feira. Qual que é a parada, Wagner? Isso, Netão. O Corinthians volta a campo na próxima quinta-feira, na pausa para a Copa do Mundo. O Corinthians venceu o Grêmio fora de casa pelo placar de 3-1. Quinta-feira na Arena pega o Remo pela volta do futebol ali no Campeonato Brasileiro. O Corinthians que tem pela frente também Libertadores contra o Rosário Central, já agora em agosto. E também o Internacional pela Copa do Brasil, oitavas de final na Libertadores e também na Copa do Brasil. Expectativa de casa cheia, obviamente, na quinta-feira, até porque já são quase 2 meses sem futebol. Contra o Remo na Arena, o Corinthians que precisa voltar a vencer e vencer bem no Campeonato Brasileiro. E tendo agora um segundo semestre cheio, com o Campeonato Brasileiro, Libertadores da América e também Copa do Brasil. Para muitos que diziam que o Corinthians não ia andar tanto no semestre, tem um ano inteiro ainda, o segundo semestre com o calendário, claro, caso vá avançando na Copa do Brasil e também na Libertadores, né? Ô, Wagner, Ronaldo Giovanelli aqui ao lado, ó. Grande Ronaldão. Ronaldo Giovanelli, que trabalha aqui com a gente na Band, ele dificilmente toma um café com a gente. Ô, Wagner, o Memorial do Corinthians ele é aberto todos os dias, para todo mundo que está assistindo, os donos da bola, pode visitar. Tá aí o Ronaldo Fenômeno, que foi importantíssimo no Corinthians, Campeonato Paulista, Copa do Brasil, foi um jogador extraordinário, né? O Liedson, que foi um centroavante incrível. Como é que é aí pro pessoal querer realmente estar aí? Exatamente, Neto. Isso. O memorial é aberto de terça a sexta-feira, das 10 da manhã às 5 da tarde. O pessoal pode vir aqui para poder visitar. Sábado, domingo e feriados, aí sim, das 10 da manhã até às 16 horas. É um ambiente, eu estava até conversando com o pessoal aqui da assessoria do memorial, que é muito importante para qualquer torcedor de qualquer clube, mas no caso aqui o Corinthians, poder vir conhecer esse local aqui que é maravilhoso, devido à história grandiosa que tem o Corinthians. Muitos troféus, muitas camisas, são 1.500 metros
de muita história, dessa história mais que centenária do Corinthians e vitorioso, um dos maiores clubes do Brasil e do mundo, ó. Dida, gelado esse aqui, era geladão, hein? Campeão do mundo em 2002. Tem muito craque, muita coisa para poder ver aqui nesse Memorial do Corinthians e muita conquista, craque. Ô, Wagner, dá para você, o França, ir na loja do Corinthians, lá da Poderoso Timão? E eu chamo vocês, quando vocês estiverem bem estabelecidos, para a gente mostrar o que é o Corinthians, o que o Corinthians tem, o que o Corinthians pode fazer, aonde o Corinthians pode ganhar tanto dinheiro, como é que pode o time estar quebrado se todo mundo veste a camisa do Corinthians? Como é que o time pode estar quebrado que todos os jogos têm 43 mil pessoas? Como é que o Corinthians pode ser um time quebrado? Por quê? Por quê? Por quê? Por causa da administração. Vai lá na loja do Corinthians e eu te chamo já. É o seguinte, a gente tem o Roberto aqui. O Roberto pediu para sair, certo? Ó, fala aí, ó. Ei. Tá? Tem a sonora? Bota a sonora dele aí. Esse papo aí que você pode deixar o Corinthians, a gente tem que perguntar exatamente para a fonte, que pode falar melhor do que ninguém para a gente. Procede? Sim. Cara, eu conversei ali agora, falei que no começo do ano eu procurei o André, que é o meu empresário, e junto da minha família também a gente já tinha falado, e o Osmar também nos deu um posicionamento no ano passado, quando eu acabei renovando. Que se chegasse uma proposta atrativa para o clube, a gente ia sentar e conversar. E como foi um pedido meu, que eu queria, a partir desse meio do ano, buscar novos objetivos, a gente vai ver, vamos ver. E vai ter, até o final da Copa, aí, a gente vai ter uns quase 2 meses para a gente tentar resolver isso. Não chega nada. Chegou ninguém chegou para comprar. A pedida é alta também, né? Não, mas tudo bem, mas... É alta. Tudo bem, mas se chegasse alguma coisa, eu falaria para vocês. Ó, chegou uma proposta de tantos milhões. Não chegou uma proposta de 20, de 30, de 40. Chegou nada. Enganaram ele. Nada. Enganaram. Porque Não. quem pediu pra ele lá falar aquilo, porque ele não foi à toa falar. Alguma sondagem, alguma coisa tinha. Ele foi infeliz na fala dele. Então enganaram ele, craque. Porque tinha alguma coisa. Ou tinha uma sondagem, alguma coisa. Na verdade, tinha a sondagem da Roma. Senão ele não ia lá. Lembra que eu falei da Roma aqui? Porque ele se expôs demais ali. Aí, você pega um jogador que é artilheiro da Neoquímica Arena, bom menino. Pera, tem que jogar bola, velho. Desculpa. Com todo respeito. Sabe? Jogador dedicado, que corre. Aí, eu venho e dou uma entrevista, temos 2 meses da Copa, não sei o quê. E aí, quem que quis comprar você? Qual o time que quer o Roberto? Vocês sabem aí? Não. Vocês têm alguma informação? A janela abriu ontem, né? Mas a verdade é que os jogadores que estão mais valorizados e que o mercado está de olho é quem foi para a Copa. Bem ou mal é quem estava lá, na maior competição do mundo do futebol. E quem ficou de fora, quem foi preterido, quem não teve oportunidade, quem não teve passagem na seleção, fica no segundo plano. Tem um jogador que recebeu proposta no Corinthians nos últimos meses. O André. Só ele. Nem Breno Bidon, não. ninguém. Hugo também não. Ninguém. Só ele. E na primeira, o Dorival Júnior não deixou ele ir. Lembram? Eu estava lá fazendo o jogo. Foi em Mirassol? Estava negociado já, era só assinar, né? Já estava negociado. Aí, agora, me parece que tem uma outra proposta do menino. O Roberto, com a importância dele, e o Corinthians, para você, corintiano, 40% só. Se for vendido, por exemplo, o Corinthians quer 100 milhões dos 40%. Não vai vender nunca. Craque, a gente já falou da importância dele, é um cara que nos últimos anos aí passou a certa dificuldade, depois se ergueu, fez bastante gols. Para mim também foi muito infeliz. O torcedor tem um carinho gigantesco por ele e você não pode dar uma entrevista como essa, você não pode ir na onda, né, sem ter nada concreto e dar uma entrevista como essa, porque o torcedor guarda no coração. Por isso que o torcedor às vezes vai lá e fica falando do Memphis, porque o Memphis fica falando que quer ficar e o cara fala que vai sair. Então o Yuri, mesmo sendo importante, não podia ter dado uma entrevista Vamos lá, como essa, quantos gols o Roberto tem nesse ano? Tem uns 3. Não, 5. 5? Acho que uns 8. 5 gols? Acho que uns 8. Não lembro exatamente. Então, peraí. Como é que a Roma vai te contratar? A Lazio, 6 gols. A não ser que se for pelos últimos 2 anos que você arrebentou. Mas peraí, volta a jogar bola. O Caio César aí que fez 1 gol. O Vitinho, 1 gol. O Guinegão começou, esqueceram ele. Ninguém mais fala do Guinegão. O Pedro Raul não tem 1 gol.
O cara não é titular de nada. O cara não faz gol no treino. O cara não faz gol de chutar a bola dos parceiros. Isso é uma vergonha. Por isso que o Messi cresce. Porque é tanta gente ruim que o Messi vai crescendo. Eu acho que o Corinthians tá indo nessa onda aí. Contrata jogador pra fazer raiva. Tá muito bom aqui, vamos trazer um cara pra fazer raiva do torcedor? Bora, vamos atrás de Pedro Raul aí, foi atrás dele. Vocês acreditam que o Corinthians consiga vender o Roberto até o final do ano, Magrão? Eu acho que não. Muito pelo que o Veloso falou. Se ele pegar nessa nova geração que vai vir de convocação de seleção, se ele pegar uma convocação, sim. Mas foi o Corinthians que é dele, tendo 40%, eu acho quase que impossível. E eu volto a falar. Ou abre as pernas, né? Ou baixo preço. Ou baixa o preço. Isso daí, a entrevista dele, ela foi muito bem articulada e expôs muito ele. Porque ele foi lá achando que tinha, sim, algo pra ele. E não tinha. E não tinha. E agora quem fica é ele exposto com a torcida. É um jogador E depois que pedir identifica- desculpa. O problema todo é quem chega pra negociar com o Corinthians, entendeu, craque? Sabe que o clube tá um clube endividado, Quebrado. tá quebrado, não tem dinheiro e sabe que vai ter que botar lá embaixo. E o Corinthians só tem 40%. O Corinthians não vai querer Por vender sinal, o jogador. Corinthians sabe. faz o Campeonato Brasileiro pífio. Meio da tabela. 24 pontos. Está em 12º colocado. Vai para 19 jogos, né? 19 jogos. Se ganhar, vai para 27. Do Remo, quinta-feira, às 7h30. Eu faço o jogo na Rádio Craque Neto. É o seguinte. E deixa eu só te falar Por uma favor, coisa. Veloso. A grande janela, a gente sabe, do mercado europeu é agora, o verão deles, né? Aqueles times estão montando o elenco para toda a temporada. E agora, não tendo sondagem, no final do ano fica muito mais fraco o mercado. A gente sabe disso. Então o momento é esse e o Yuri, infelizmente, para o Corinthians não tem nenhuma proposta. Vamos lá. O André, esse menino que vai ter... Me parece que o Corinthians quer vendê-lo por menos de 18 milhões, não vende. Certo? Menos de 18 milhões. Eu não sei se o Wagner já chegou lá na loja do Poderoso Timão. Já chegou? Bota ele lá então, Cascão. Vamos lá, Kit Kat. Vamos lá. O Wagner, eu queria que o França, antes de você pode falar, vou te fazer a pergunta, que ele mostrasse a importância do Corinthians, da história do Corinthians. É uma coisa impressionante o time estar quebrado. Ó, Netão, falando em história e importância, ó, essa camisa aqui, comemoração de 50 anos da invasão de 70, né? O uniforme número 1 do Corinthians e também aqui ao lado a listrada número 2, camisa bem bonita que ficou, se é de história, é Corinthians, invasão de 76, 50 anos, completou esse ano de 2026 e a gente tem essas duas camisas muito bonitas, são as camisas oficiais do Corinthians e o Fábio França vai mostrar um pouquinho aqui, fazer um tour pela loja, todo poderoso Timão que vende muita coisa do Corinthians, Netão. Podia conversar com o Nelsinho aí para mostrar a importância do Corinthians. Dá uma olhada, ó. Tudo isso é receita para quem? Cadê o balancete disso, sabe? Como é que é o dinheiro? Para onde vai as camisas de treino? Para onde vai tudo isso? Para onde vai o gasto? Para onde vai as coisas todas? Está aí o pessoal na loja. Tem tanta coisa. Olha só o que tem. Como é que um clube como esse pode estar quebrado? Como é que pode isso, Souza? Administração, craque. O Corinthians agora, quando entra dinheiro, Luiz Fabiani falou aqui ontem que teve que escolher entre pagar o transfer e pagar os atletas. Então não adianta, a gente sabe que o Corinthians... Atleta. O Corinthians é uma máquina de fazer dinheiro. Cara, é impressionante que o Corinthians tem de dinheiro. Qualquer clube... Faz e Você não gasta, tem né? ideia. Exatamente. Faz Você e não tem gasta. ideia o que tem de dinheiro no Corinthians. O ralo é gigantesco que desce o dinheiro do Corinthians. Essa é a verdade. Porque o Corinthians, todo jogo, com um time que tem, pode ser segunda, terça, é 43 mil pessoas. Então o dinheiro tem. O problema são as dívidas, né, que vão deixando acumular e essas pessoas parece que não têm vergonha. Elas vão fazendo dívida acima de dívidas. Por quê? Porque não é no CPF dela, é no CNPJ do Corinthians. Vai ficando sempre o próximo presidente, como se fosse um presente. Toma essa bomba na sua mão aí, ó. Aí você tem que fazer, sabe o quê? Você tem que contratar Charles, você tem que ir atrás de Kaká, você tem que ir atrás de Pedro Raul. A dívida dos empresários do Corinthians, vocês não têm ideia. É mais de 250 milhões há quanto tempo a gente fala isso aqui nos donos da bola? E esse time que foi campeão Que é só os também. donos da bola que falam, hein? Porque a maioria, olha, até a camisa do Memphis. Pode mostrar aí. E o time que foi campeão, o Stabile que está pagando também agora, né? Todos os jogadores que chegaram que o Corinthians não pagou, está sobrando para essa administração pagar também. Porque o Corinthians só pagou 2 jogadores, o Hugo e o Mateuzinho. Do restante, está chegando agora a conta também para o E aí não tem de onde sair. E se renova com o Memphis,
com todo respeito ao Memphis, quem vai pagar é a outra gestão. Exatamente. Não é essa. Aí vai passando uma para outra. E o Corinthians porque a eleição agora é em novembro, né, Cascão? A eleição é em novembro. O negócio do Rojas é um absurdo, pô. Como é que você permite, pô? Do Rosa Você acerta com o cara, pra você pagar um valor, aí você se compromete. Eu lembro de tudo. Era 40 milhões. 40 milhões. Não era 40 milhões. Tinha parcelado. Eram 6 milhões. Exatamente. Aí fez o acordo de pagar 6 parcelas de 1. Mas aí, quando veio o Antônio Mandaram Oliveira, o Mano embora. Não tinha que pagar. O Mano. Não tinha que pagar uma parcela do Mano. E aí deixaram de pagar a primeira parcela. Aí sabe o que acontece? Da primeira parcela, perdeu. E aí teve que pagar o contrato todo. 40 milhões pro Rojas. Que nem jogou. Olha só que absurdo! E que nem jogou! Cara, é inacreditável, cara. Aí, não dá, né? Ô, Wagner, em relação aí ao Corinthians, do jogo de quinta-feira, me passa tudo aí, em relação à provável escalação, aí do que tá acontecendo. Conversa aí com o pessoal da loja aí, se tá vendendo bem na Copa do Mundo. Faz aí, Wagner. Isso aí, Neto. O Corinthians volta a campo na próxima quinta-feira contra o Remo pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians treinou agora pela manhã no CT Joaquim Grava e teve um treino tático, né? O Fernando Diniz, que durante essa intertemporada, após as férias que o Corinthians teve, o Fernando Diniz fez muito trabalho de saída de bola. Aquela coisa que o Diniz gosta de fazer, aquela saída curta com um toque rápido, pedindo para o jogador ter coragem para arriscar esse tipo de jogada, que é o estilo dele. Então esse período de intertemporada e essas férias aí do Corinthians foi exatamente para isso, para poder fazer com que o jogador entenda mais esse estilo de jogo do Fernando Diniz. Aqui, ó, acabando de comprar uma camiseta. Boa tarde, tudo bem? Estamos ao vivo. Comprou a camiseta? Comprei uma camiseta do Corinthians aqui, a patroa é corintiana doente, de Marília, interior de São Paulo. Viemos aqui exclusivamente levar esse presente para minha esposa. Ah, é aniversário, casamento? É corintiana mesmo, doente, a gente tem que levar presente para a família. É isso. Mais 2 amigos, com o Zé, com o Rafa, também estão levando presente para a família. Bacana, seu nome? Eduardo. O Eduardo levando presente para a família. É isso aí, Neto. O Nelsinho tá aqui, o Nelsinho estava aqui. E aí ele já não está mais aqui, mas eu falei com ele agora há pouco, ele pediu para mandar um abraço para você. Exatamente, essa loja do Corinthians vende bastante ao lado do Memorial. Quem vem aqui no Memorial do Corinthians acompanhar toda aquela conquista, a história do Corinthians, tem essa loja maravilhosa aqui para poder levar o seu brinde, como o rapaz aqui vai levar para Marília, para a esposa, a camisa do Corinthians, né, Tom? Que legal, Marília, uma cidade incrível. Ó, você pode fazer também, a gente tem até as 2h30. Você pode ir para mostrar os bustos dos 24 jogadores, da importância dos ídolos do Corinthians. Diga-se de passagem. Vamos lá. Qual a ideia de ter que vender o André e o Breno Bidon para vocês? Não é uma vergonha? Uma vergonha. É a administração que fez com que essa dívida crescesse. E agora você vende a garotada para pagar os jogadores que estão lá, que foi criada essa dívida enorme, né? Ou seja, você não tem o dinheiro para reinvestir na base, você não tem dinheiro para reforçar o time, você vende os meninos para tapar buraco, para pagar incêndio no clube, porque o clube deve demais. E aí você tem que revelar de novo para tentar buscar uma forma de reestruturar a base. A base tem que ser o local onde se investe. Por sinal, vender o Breno Bidon por 20 milhões de euros é dinheiro de pinga do que esse moleque joga, Souza. Esse cara joga demais. Para mim, é um dos melhores volantes hoje do futebol brasileiro. Uma qualidade, a bola não queima no pé dele. Viu que ele fez o Maracanã contra o Vasco? Eu tava lá no jogo contra o São Paulo também. Só não xinguei porque só tinha Corinthians lá, entendeu? Você podia ter xingado, não, Deus me livre. Não. Então o que ele fez no jogo lá foi absurdo. Eu vi pessoalmente. Tem muita qualidade. Agora é enxugar gelo. Você vai fazer um jogador desse, vai vender e vai trazer Charles, vai trazer Kaká, vai trazer Pedro Raul. E o dinheiro vai escorrendo pelo ralo. Se não se organizar, o Corinthians sempre revelou jogadores, mas vai vender barato. Olha aqui o Corinthians trouxe, ó. José Martínez, Vitinho, Charles. Carrilho. Olha o Carrilho. O Carrilho não anda mais, o Carrilho não joga, o Carrilho não é titular. Cara, Félix Torres, Kaká, olha que loucura. Craque, o Palmeiras vendeu um zagueiro que não jogou. Vitor Reis, por quase 400 milhões. 35 milhões de euros. E nem jogou no Manchester City, né? O Murilo foi vendido por menos da metade. Só pra gente ter ideia. Mas, Souza, craque, a diferença é grande. Porque o Corinthians, quando você entra na mesa de negociação com o Corinthians, você sabe o que ela tá devendo.
E outra, o jogador do Palmeiras ele se valoriza com os títulos. Você vai pensando naquele dinheiro ali, ó. Tudo bem, não é 20, mas se ele der 10, tá bom pra nós. É. Isso. Exatamente. E o jogador do Palmeiras, falando de Palmeiras e Flamengo, que hoje são as referências do futebol brasileiro, eles estão valorizados porque eles estão jogando, estão ganhando títulos importantes. A parte financeira, a gestão do clube está bem. Então, a hora que eu sento na mesa, eu como jogador também, eu não preciso ir embora. Eu estou bem aqui. Por que eu vou forçar a ir embora? Está tudo em dia. Eu vou esperar uma coisa melhor. E o clube também. Então, fica muito mais fácil negociar. O Corinthians é obrigado. E olha que obrigado. loucura, né? Aí me parece que o Fernando Diniz quer, né, o tal de Wesley. Você tem o Dieguinho, que ninguém usa mais, Caio César. Eu caio, menino. Você tem o Guinegão. Você arrebenta com os moleques e vai trazer o Wesley. Não é muito louco? Tava aí o ano passado. Que estava aí o ano passado. Olha o planejamento. Que visão de clube é esse? Como é que pode isso? Ou o Arthur, pro lugar do Bidon. É. Eu tô em Porto Alegre. O Arthur, esses últimos 6 meses, não jogou, tá, gente? Ficou machucado o tempo todo. Aí você troca um salário de 2,5 milhões do Arthur. Importante informação. Você troca um B no Bidon, um jovem talentoso Que pode joga vender 40 jogos. para trazer 41. Para trazer um cara que já tem uma idade boa, né, uma idade mais avançada, para ganhar 2,5 milhões. Olha a troca que você faz. Você tira um menino jovem, promissor de seleção brasileira, para um jogador que já não estava no Grêmio, já não estava jogando e que a Europa não quer. Para achar que aqui no Corinthians ele vai dar certo pelo que ele fez lá atrás, não o que ele fez no passado recente. Mas isso é a grande verdade, né? Eu falei aqui semana passada sobre isso. Falei, jamais faria essa troca. Se você vende o Bidon, com bastante dinheiro, beleza, você vai trazer um jogador da base ou um jogador parecido com ele, né? E não gastar esse dinheiro todo. Agora, você vender o Bidon, vender o André e trazer o Arthur E a pedida é muito alta, né? Muito O salário louco, do né? Arthur Volante, hoje está completamente É fora só ver quantos da jogos o realidade Arthur do fez futebol nesse ano. brasileiro. Se vale isso. É uma coisa impressionante o que vocês fizeram com o Corinthians. O que vocês fazem com esse clube. E aí vem o Memphis. Cara, nada contra o Memphis, hein, gente? Pelo amor de Deus. É inacreditável o que o Memphis, o que o Neymar tem de grandeza com a narrativa das mídias sociais. O que o Corinthians tem que fazer com o Memphis é parecido com o que o São Paulo fez com o Daniel. Libera, acaba o contrato e parcela o que tem devendo 40 vezes. E aí vê se o Mas jogador me parece que é a mesma coisa que o São Paulo Mas fez. me parece que o advogado dele disse hoje que só sai se sair, tem que pagar 100%. Uma pressão, né? Entendeu a parada? Então quer renovar. Lógico, Veloso. Eu tenho falado aqui. Não, mas é o direito que ele tem, gente. O torcedor... Não é? Ele quer 100%. Ó, se sair, eu quero que pague os 100%. Ele tem direito, Senão não- mas ele não pode jogar assim. Mas ele tá fazendo isso. Mas ele não pode jogar assim. Direito ele tem. Óbvio, dinheiro para receber. Mas ele não pode jogar. Se eu ficar, parcela. Se não ficar, vai ter que pagar tudo. Mas o que parece é Aí- isso, né? Não, mas é exatamente isso. É exatamente isso. Exatamente isso. Ele quer receber ou ele quer um contrato de mais 2 anos. Souza. O torcedor tem que valorizar a molecada da base. Isso, Se não velho. fosse esse moleque da base aí, o Kaique foi mais importante esse ano, mesmo rompendo o cruzado, mais importante que o Memphis. Esse ano, tô falando desse ano. A gente não estava nem falando no Memphis mais quando o Kaique estava jogando, até ele machucar. Infelizmente. Então olha pra base. Menino Olha- machucou. A salvação do clube, Tava do jogando com o Corinthians, Diniz. com a dívida que tem hoje, você olhar pra base. Eu acho o Dieguinho melhor do que o Vitinho. Eu acho o Dieguinho, só que não tem Muito melhor oportunidade. que o Vitinho. Só que não tem Mas oportunidade. não coloca pra jogar. E tem Aí uma- que é o Wesley. Tem uma coisa entre o Vitinho e o Dieguinho. O Vitinho a gente já sabe o que ele vai dar. O Dieguinho a gente não sabe ainda. É. Ele pode crescer, a gente não sabe onde ele pode chegar. O Vitinho a gente já sabe que é aquilo. Tem mais gol do que... Não joga nada, viu? Gente, o Vitinho é uma loucura. Um jogador que tem 21 jogos, 1 gol, ganha 1,1 milhão por mês e ninguém fala nada lá de dentro. Ninguém fala. A imprensa não fala, ninguém comenta. Aí vem tudo em cima do cara que também não tem culpa. A culpa dele é em termos de não jogar. Esse ano aqui ele não Crítica. A crítica é em cima que ele não jogou. Aí tá em Ibiza, aí tem uma empresa que vai ajudar. Não, não. O presidente falou pra mim hoje que não tem nada. Que é absurdo. Então não vai renovar, não tem como. Não tem como Não tem como renovar. renovar. O presidente falou isso hoje. Como ele não tem empresa e ele depende de uma empresa para renovar, ele não vai renovar. Não tem como renovar.
Não existe mais possibilidade. Mas aí o tal de Pedro Silveira quer renovar, né? Mas ele vai aceitar. Lógico, né? Se o Corinthians chutar lá embaixo, é que o Corinthians chutou lá em cima, né? O Corinthians, o cara que ganhava 6 milhões em tudo, o Corinthians chutou lá em cima. Mas se não tem proposta para ele, se os clubes estão falando, não, é muito caro para mim, o Corinthians está lá embaixo. Oferece 1 milhão, 1,5 milhão, que já é muito dinheiro já. Oferece, assume o protagonismo. Antes dos 2 anos você tira os 45. Porque o cara só não aceita se chegar outra proposta. Eu tenho outra proposta, a do Corinthians é mais baixa, eu não aceito, mas eu não tenho nenhuma. Mas e se tivesse, já tava negociando? Já tava. Tá louco. A Copa do Mundo foi ridícula. Né? A esperança dele era essa, né? Era essa, era a Copa Que a do Mundo. Copa, A Copa do Mundo não trouxesse jogou. uma proposta. Agora a narrativa é que tá treinando. Presta atenção aqui. O assunto agora não é futebol. O assunto é sério pra caramba. Vocês sabiam que a cada 30 segundos, nesse país, uma mulher liga pra polícia pedindo socorro por causa de homem que agride? Homem não, covarde, vagabundo que agride namorada, esposa, filha e tudo mais. É um absurdo. A cada 6 minutos acontece um estupro. A cada 6 minutos acontece um estupro. E a cada 6 horas, mais um feminicídio. Pelo amor de Deus, gente, isso é uma vergonha. Você que é homem, de verdade, tem que dar um basta nisso. Não dá para ficar calado vendo mulher sofrendo perto de você. Vizinho, pai, irmão, filho, tio. Tem que denunciar o agressor. Tem que proteger as vítimas. Bater em mulher, que covardia é essa? E você, mulher, que passa por esse terror, você não está sozinha, viu? Pega o telefone agora e ligue nesse momento. Você que está assistindo os Donos da Bola, ligue 180. Pode ligar agora, 180. Não pense 2 vezes. Denuncie. Nós estamos aqui para cobrar as autoridades e lutar com vocês. Violência contra a mulher. A Band não se cala. E eu, o craque Neto, também não. Isso não está no TP. Eu acho que o cara que bate mulher, que agride mulher, que faz isso, tem que tomar uma injeção e deixar ele inutilizado pro resto da vida. Injeção. Dá uma injeção, você vai ficar broxa. Porque você que bate mulher, você é covarde, você é vagabundo. Safado. Gente igual você. E tem um monte aí. Você viu o cara agora aí, eu estava vendo ele se masturbando com a moça correndo numa esteira. O cara que faz isso faz o quê com a mulher? Um pai que dá um chute numa criança de 3 anos, porque ele não estava com a cabeça boa. O Santos joga hoje, o Neymar não, tá? Só para deixar vocês bem informados, que o Neymar ainda não pode jogar e a gente vai falar já sobre isso em relação ao Santos aí na Sul-Americana, né? Para quem ganhava Libertadores, para quem ganhava a Copa do Brasil, para quem ganhava Brasileiro, o Santos está se preocupando com Sul-Americana. Aí, Vagnão, obrigado aí e termine aí aonde você tá, do Corinthians, tudo que tá acontecendo, jogo de quinta-feira, dá aí a parada toda com você, Vagnão. Isso aí, craque Neto, estamos aqui no Parque São Jorge, né, que é esse clube maravilhoso aqui, ó. Tá em época de festa junina e julina, né, já estamos chegando quase no mês de agosto, mas o clube bem montado, ó, o garotinho aqui, como que é o seu nome? Lorenzo. O que você quer fazer? Dar um abraço pro Neto. Manda ele, tá te vendo. Abraço, craque Neto. Um abraço aí, pra você, Netão, um abraço Um beijo no seu coração, garotinho. Vai, Corinthians! Mandou um abraço pra você, Neto. Aqui, ó, os bustos que você pediu, começando aqui pelo Sócrates, né? Com essa imagem, esse punho pro alto, assim, que é uma característica do Sócrates. Do lado, a gente tem também um outro ídolo do Corinthians, que é o Ronaldo Giovanelli, né? Campeão de 90 brasileiro com você. A gente tem esse busto bonito do Giovanelli. E a gente vai chegar aqui que o Nelsinho fez questão de vir aqui no clube para mostrar um busto especial, né, Nelsinho? Não podia deixar de fazer essa apresentação, craque Neto. Olha aqui que beleza. Só que as más línguas estão dizendo que o busto está mais bonito que você. Eu não concordo, tá? Você é meu irmão, parceiro. Saudades, Neto. É isso aí, Netão. Nelsinho apresentando o seu busto aqui no Parque São Jorge. Quer fazer uma pergunta pro Nelsinho? Não, manda o Nelsinho, um beijo pro Nelsinho, que Deus abençoe ele. Um corintiano maravilhoso.
Mandar um beijo pro senhor. Manda outro pra você, Neto. Saudades de você. Um beijo na família. Tô com saudades. Vem me visitar. Olha, então, a gente passeando aqui pelo Parque São Jorge, o seu busto, e a gente tem aqui passeando pelo clube, a gente acha nada, uma história viva do Corinthians. Ó quem tá sentado ali, ó, o Basílio, sentado aqui no Parque São Jorge, vai chegar rapidinho para pegar uma palavrinha com ele, pro Donos da Bola. Estamos ao vivo aqui no Neto. Basílio, tudo bom? E aí, Corinthians esse ano, Basílio? Um abraço a você, abração ao Neto, ao Veloso, ao Souza e a todos aqueles que participam também, né? Tá gostoso, mas a gente tem uma esperança que começa a reagir a partir de quinta-feira. Porque para quem terminou antes da Copa do Mundo lá em cima e agora com essas rodadas aí, ele tem a obrigação de fazer um resultado com todo respeito ao Remo. Mas tem que fazer os 3 pontos, que é de suma importância para a gente acabar de sair daqui e subir novamente. Aí, ó, no banco da praça aqui do Parque São Jorge, com o Basílio Neto, ele tá na sua escuta aí. Primeiro dizer o tanto que eu amo o Basílio, tanto que o Basílio é ídolo do Corinthians, é uma coisa impressionante, uma filha incrível, que eu sempre converso com ela aí, quando eu vou na Neoquímica Arena. Basílio, a gente precisa melhorar no aspecto de entender a importância desse clube para todos nós que somos ídolos, né? Como você, como eu, a gente precisa mudar, né? A gente precisa mudar para a gente poder realmente ver o Corinthians numa situação diferente, né? Essa é a expectativa, né, Neto? Se você for observar como você também tem tantos anos de casa quanto a mim, a gente fica apreensivo com tudo isso que está ocorrendo dentro do clube, né? E eu vim agora do CT também, estava conversando com alguns funcionários que têm muitos anos, e é na mesma linha que a sua. Estão todos preocupados, né, Neto? Mas a gente sabe muito bem que o futebol é o carro-chefe que pode, logicamente, dar uma alavanca um pouco melhor, né? Ô, Basílio, o que você pode falar do Breno Bidon aí, que é um jogador incrível, e você que tem um conhecimento incrível dos maiores ídolos, o gol mais importante da história do Corinthians é o seu. Bondade sua, obrigado, Neto. Mas o Bruno Bidon, nesse momento, é o nome do que a gente vai vender, mas vai vender num preço bem caro referente àquilo que ele foi prata da casa e que hoje a gente tem uma expectativa de uma venda muito maior para amortizar, né, Neto? A gente sabe muito bem que o financeiro do clube não é lá que se espera, mas esse dinheiro já entra e já sai para outra mão. Exatamente isso. Um beijo no seu coração, Basílio. A gente ama você, o pé de anjo número 1. Porque o outro pé de anjo tá lá na quebrada. O pé de anjo tem mais coisas. Aquele lá... Ele ganhou tudo, tem até sequestro na carreira. Aquele tem sequestro, tem ingresso. Aquele é delivery agora. Aquele é delivery. Grande pé de anjo. Um beijo, Baza. Um beijo no coração. Um beijão pra você, bom fim de trabalho. Vai, Cascão! É isso aí, Neto. Aqui no banco da praça do Parque São Jorge. Obrigado, Basílio. Falando do Corinthians, a gente veio mostrar a história do Memorial do Corinthians e falando com a história viva com o Basílio, um dos maiores da história do Timão, Netão. A gente tá falando aqui, em relação ao Santos, joga contra a Universidade, né? Universidade da Venezuela. Que fase que tá o Santos, hein? Tá, que situação. O Neymar não vai jogar. Delicada. Ele tá cansado, tá? Tá muito cansado. O Neymar tá confirmado pro final de semana contra a Chape, né? Sábado. Aí tá mole, né? Mas pra se fosse domingo, ele não jogava. Mas o Santos tá numa situação muito complicada mesmo, financeira, né? Jogadores saindo. Aí, Veloso, ó. Muito tempo. A dívida, 1 bilhão e 100 já chegou. Que absurdo, velho. Dívida com o Neymar, 900 milhões, 3 meses de salário atrasado, dizem que é mais. 7 meses. Foi, 7 meses de salário atrasado pro Tiquinho. Rescindiu o contrato. Do Zé Rafael e também do Mike, parece que botaram pra treinar separadamente. O Mike ganhava 1 milhão também. E aí, 1 milhão? 1 milhão por mês. E aí o Santos fez muitos absurdos. O problema sempre, a gente vai voltar a falar de administração. Se você não tem controle, o Santos não pode ter uma folha de pagamento. O Neymar tem transição, né? Que tem. O Santos não pode ter a folha de pagamento que tem, porque não arrecada para isso. O Santos tem uma receita muito diferente dos clubes da capital. E não dá para assumir compromisso que assumiu com os jogadores, com o elenco que tem hoje. Souza, que conjunto, hein? Que conjunto esse clube. Que conjunto, hein? Cara, que irresponsabilidade estão fazendo com o Santos também, cara. Sabe quanto que é a folha do Santos? 30 milhões por mês. Você tá louco, velho? Vocês estão loucos fazer isso com o Santos? Vocês estão loucos? E se você olhar pro Santos, ele só tem um jogador para vender, tá?
Bom tempo, tá? Que Que daqui a renovaram o pouco, contrato dele, né? que daqui a pouco, na situação que tá, vai ficar mau tempo. Aí não vai ter como vender. Porque você tem uma folha como essa, jogadores que lá estão, que já saíram do Palmeiras, foram pro Atlético, o Atlético não conseguiram jogar. Pô, peraí, gente, vamos fazer a conta é fácil. Se o cara que saiu do Palmeiras, o Palmeiras não quis mais, foi para outro que não jogou, para quem vai levar pro Santos ganhando Alexandre R$1 milhão Matos, de reais? né? Aí é uma teta. Aí eu vou tocar Magrão. E Eu aí, acho meu que- querido eu acho- Magrão? Eu acho que dá pra jogar, hein, Souza? Do jeito que tá. Na próxima Copa? O Santos, vamos falar a verdade, né? Os jogadores, porque o Santos pegou tudo refúgio de todo lado, É né? tudo refúgio. Tudo refúgio. Eu fui mais educado. O Magrão já chegou dando É, tudo situado. refúgio. Eu era volante, né, Souza? Não dava pra ficar... É tudo refúgio. É impressionante. É uma coisa assim louca. E ainda das pessoas acreditarem que o Neymar vai jogar. Tava vendo um programa e falou, não, porque o Neymar é melhor que 90% dos jogadores brasileiros. Não, senhor! Ele foi. Não é verdade, hoje não. Hoje ele não é mais. Hoje é boné, corta o cabelo, pôquer, caixa de som, daqui a pouco entra... como é que chama a marca? Aiva. Porra, o jogador tudo lá, o cara entra com a Aiva. Aí, pá. É. Não é verdade? E jogar nada. Aí vai e entra tomando um Red Bull, que nem asa dá. Isso é mentira. Não é verdade? Não é não? Eu nunca... Você toma Red Bull da asa, você não dá asa, fica louco. Que tinha de gente voando aí, se Que tem de- é impressionante. Aí, as coisas que eu não consigo entender. Aí, esses treinos aí, ó. Dá uma olhada dos treinos. Isso é bom, pô. Que treino que é esse aí? Pra descansar as costas. Olha lá o treino. Olha lá. Isso aí Ele tá careca, hein? Ele ficou careca, o Ricardo Rosa. Olha lá, esse treino pra que é? Ele vai fazer o quê? Pra remada, pra É pra remar? Olha lá a perninha dele, olha lá o cabitinho dele. Eu faço. Olha lá. Olha o joelho que não abaixa o esquerdo, percebeu ou não? Esse aqui é o da cirurgia, o esquerdo mesmo. Não. Gente do céu. O Santos pode cair, Souza? Pô, corre sério risco, tá? Quase Pra mim, caiu. o Santos, sério... O Santos só não caiu ano passado porque pegou dois clubes Tassiano fez rebaixados. os gols. E porque pegou dois clubes rebaixados. E pegou o Cruzeiro disputando a semifinal contra o Que Corinthians. conjunto, hein, Souza? Se não tivesse pegado esse conjunto aí, tinha caído. Pegou amigos do... Ele fez o último jogo. Amigos do Neymar com amigos do Nenê. Neném. E ainda com o Jandrei no gol. Com o Jandrei no gol. Pô, o Jandrei, o Jandrei ganha todo ano. O que o Jandrei é, Souza? O que o Jandrei é? Meia. Meio o quê? Meia direita. Ele não é goleiro? Não, não é goleiro. Ele Em ganha São todo Paulo? ano corujinha de ouro. Os caras só acertam no trinco dele. O São Paulo fez o contrato e o Jandrei não podia jogar contra o São Paulo. Ô, Cris Flores, um beijo no seu coração pro Thiago. Fica com Deus. Um beijão pra vocês e até amanhã, se Deus quiser.